Em Gálatas 5:1 fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não se submeteis de novo a um jugo de escravidão. Está falando de uma escravidão interna. Está falando de correntes que são internas. Então, é possível você estar livre do lado de fora, mas estar escravizado por dentro. É possível você ser uma pessoa que ninguém perceba que você está aprisionado, você é uma pessoa livre, você pode ir para onde você quiser, você pode escolher o que você quiser, porém você não escolhe, você não faz. Certo? Então, vamos entender, primeiro, como que o narcisista começa a te prender, tá? Não é uma doença, certo? Não é uma doença. O narcisista, ele faz tudo isso, ele sabe o que ele está fazendo, certo? Ele não é louco, ele tem consciência, porque ele trata algumas pessoas de um jeito, outras de outro. Então, ele sabe exatamente que ele está fazendo uma maldade com uma e uma bondade com outra, tá? Então, a primeira prisão que o narcisista vai fazer com você é no início do relacionamento, na fase da idealização. Ali, ele começa a construir uma prisão. Na fase da idealização, onde ele imagina que você vai ser a pessoa que vai corresponder a todas as expectativas dele, que ele quer conquistar você, que ele quer atrair você, e que ele te faz, né, te dá presentes, ele te encanta, faz você acreditar nele, isso aí começa uma prisão. Aí começa uma algema, certo? Aí ele já está prendendo você. Se você for uma pessoa extremamente carente, uma pessoa dependente emocional, uma pessoa que não foi amada, não foi valorizada, você vai cair nessa prisão com muito mais facilidade, certo? Porque você está ávida de receber essa atenção, esse afeto e esse carinho. Então, ele vai te dar isso para te prender. Aí começam as algemas. Se você tem uma necessidade grande de ser amada, ele vai fazer de conta que te ama, né? E você vai receber isso de uma forma que isso vai te abastecer, isso vai te encantar, isso vai te trazer uma alegria muito grande. E você começa a ficar preso por causa disso. E você não tem a mínima ideia que você está passando por um processo de aprisionamento. Você acha que você está vivendo a melhor fase da sua vida. Você acha que você está vivendo uma coisa do céu, uma coisa divina, uma coisa maravilhosa. Na verdade, você está passando por um momento de prisão. Ele está te prendendo nisso. Porque você está ficando dependente dessa sensação que você está sentindo de ser amada, de ser valorizada, dele olhar para você, dele te escutar, dele te dar atenção. Isso te prende. Você se encanta com isso, porque essa é uma necessidade que você tem. Então, isso aí são algemas, certo? Você fica presa nisso como uma pessoa viciada fica preso nas drogas, fica dependendo daquela sensação. Porque aí depois, verdade, faz 22 anos. Então, depois dessa fase que ele já te encantou, que ele já fez você ficar totalmente dependente dessa sensação de valorização, aí ele começa a te decepcionar. Aí ele vai derrubar você, certo? Vai desvalorizar, vai afundar você. Quando isso acontece, você começa a ficar confusa. Você não sabe o que está acontecendo. Isso desnorteia você, porque essa pessoa acabou de ser a melhor pessoa do mundo. Agora, ela começa a falar coisas horríveis com você. Agora, ela começa num processo que você desnorteia, porque não é aquela pessoa, ela mudou completamente. Você está vendo outra. Então, você não entende o que está acontecendo. Isso deixa você completamente confusa. Alguém ficou confuso aqui nessa situação? Isso já aconteceu com você? De você ficar desnorteada, de você não entender o que está acontecendo?
Estou muito confusa. Morde e assopra eterno. É isso mesmo. Esse morde e assopra é uma algema. É uma prisão. O morde e assopra não deixa você sair. Porque se o narcisista só fizesse muita coisa ruim com você o tempo inteiro, você só ia ver um lado ruim, você ia sair, ia ser mais fácil para sair. Mas a prisão está exatamente no fato dele te tratar muito mal, depois ele dá uma migalhinha aqui. Ele trata muito mal, mas ele dá uma coisa boa aqui. A prisão está exatamente nisso, nessa dualidade. Porque você faz de tudo para ter aquela sensação de volta. Como viciado, faz de tudo para ter a droga outra vez. Aí, qual é essa prisão? Essa prisão se chama esperança. A prisão, a esperança de voltar a ser aquela outra pessoa. Então, ele vai o tempo todo alimentar essa esperança em você. É uma algema chamada esperança. A gente vê esse nome, né? Esse nome é lindo, esse nome é maravilhoso. Esperança é tudo que a gente tem que ter na vida, mas dependendo do que você tem esperança, você está vivendo a prisioneira. Certo? Você está vivendo aprisionado ou aprisionada. Vicia igual droga, é isso mesmo. Você está viciado na esperança. Olha, eu conheci uma moça que ela viveu anos dentro de um relacionamento abusivo. Os filhos delas adoeceram nesse relacionamento abusivo e ela não saía, porque ela mesma conseguia reconhecer isso, que ela não conseguia lidar com uma vida sem a esperança da volta dele, sem a esperança da mudança dele. Ela estava doente, os filhos estavam doentes, já eram adultos, estavam adoecidos, e ela dizia que não conseguia lidar com a falta da esperança. Ela era prisioneira, como se fosse uma droga mesmo. Se tirasse aquela esperança dela, era como se não existisse mais nada. Então, a expectativa de voltar torna uma prisão. Você entende como o narcisista já não está te agredindo, ele não está agredindo fisicamente, ele não está proibindo você de sair, mas a prisão é interna, você que não sai. Você fica aprisionado dependendo de que um dia ele possa te valorizar, de que um dia ele possa perceber que você é importante para ele. Certo? Raquel, mas na jornada estou me fortalecendo. Glória a Deus, Raquel. A jornada fortalece nisso. Tira você desse vício e te fortalece. Então, você fica... essa prisão é uma prisão que faz você ficar na expectativa de que essa pessoa volte a ser a pessoa que ela era lá no início. E você fica preso na expectativa de que ela te aprove, de que ela te reconheça, de que ela te valorize. Mas ela não vai valorizar. Ela pode saber qual é o valor que você tem, mas ela não vai te dar esse valor. Ela não vai te confirmar isso. Porque se ela te confirmar, você se liberta. Como assim eu me liberto? Se você entender o valor que você tem, se você perceber que você merece mais do que isso, que você não é esse lixo que essa pessoa está fazendo você entender que é. Se você consegue melhorar a sua autoestima, você vai ver que isso aí é uma droga e que você merece algo melhor do que isso. Isso te liberta. Então, ele não vai nunca te dar esse retorno de que você tem valor. Não adianta, você pode dar o sangue. Ele vai dizer que aquilo ali não é nada. Se ele levantar a sua autoestima, ele te liberta. Ele não vai fazer isso. Outra coisa, a segunda algema do narcisista. A segunda algema é a distorção da realidade. O narcisista, ele te prende distorcendo a realidade, fazendo você ficar confusa sobre o que está vendo, ouvindo, percebendo, vivenciando. Ele faz você acreditar que você está vivendo uma coisa diferente do que você realmente está vivendo. Aí você começa a
achar que você não é uma pessoa confiável, que você não pode confiar nos seus instintos, que você não pode confiar na leitura que você faz da realidade. Porque ele começa a convencer você que a leitura que você fez não é válida, que a interpretação que você fez da realidade ela é distorcida. Ele convence você. E aí, você começa a acreditar nisso. E você começa a achar que você não pode andar com as próprias pernas, que você não pode pensar sozinha, que você não pode tirar suas conclusões sozinhas. Ele costuma dizer, você está exagerando, isso nunca aconteceu, você está louca, você está interpretando errado, não é assim? Aí você começa a achar que você tem que ver, perguntar para ele o que está acontecendo. Você tem que certificar com ele o que é real, o que é fantasia. E aí é uma algema invisível que te prende totalmente. Certo? Eu conheci, né, eu já falei de uma paciente aqui, ela é médica, ela ganha super bem, ela administra a casa dela, mas o narcisista convenceu ela de que ela era uma pessoa desnorteada, que ela era uma pessoa louca, que ela não sabia tomar decisões. Ele conseguiu colocar isso na cabeça dela. Então ela dizia que ela não podia se separar porque ela não ia saber como viver. Só que quem fazia tudo era ela. Quem administrava era ela. Quem pagava as contas era ela. Quem cuidava dos filhos era ela. Entende como essa prisão é invisível? É uma algema que não dá para ver, porque ela está interna, ela está aqui, ó, dentro da tua cabeça. Narcisista cria algemas dentro da sua própria mente. Ele constrói as algemas dentro da sua própria cabeça. Uma outra algema que o narcisista faz é construir em você uma dívida eterna. Totalmente ingênua, né? Alvo, desde então me sinto confusa com a estima baixa. André, você precisa fazer parte do grupo de mulheres na jornada Revendo Caminhos, porque você vai se libertar e se tratar, e você vai perceber como tudo isso aí é um engano e você vai adquirir a sua força de volta. Viu? Você que está passando por isso, você precisa de ajuda, tá? Você precisa fazer parte desse grupo da jornada Revendo Caminhos, porque você precisa libertar a sua vida. Então, a próxima algema do narcisista é uma dívida emocional eterna. Passa, André, uma mensagem para mim no direct, que eu vou te falar como dívida, Carol. Eu falei da dúvida, né? O narcisista, ele cria em você uma dúvida eterna, uma dúvida de quem é você. Agora eu estou falando de uma dívida. Ele faz você se sentir devedora. Ele faz você achar que deve algo para ele. Porque ele vai convencer você que ele fez de tudo por você e você é que é ingrata. Ele vai dizer, depois de tudo que eu te fiz, certo? Se você foi uma pessoa que teve uma infância difícil e ele descobriu isso porque você contou tudo para ele no início do relacionamento, não é? Você confiou nele, abriu a sua vida para ele, agora ele sabe tudo a seu respeito, então ele sabe todas as suas mazelas, não é isso? E aí ele vai usar isso agora contra você. Você teve uma infância difícil, ele vai dizer que ele te deu uma vida boa, que você não tinha nada, e foi ele que te deu. E você trabalha também, muitas vezes, e mesmo que você não trabalhe, você administra a sua casa, você cuida dos teus filhos, você ajudou ele a crescer, certo? E ele vai fazer você achar que você está devendo.
Você vai se sentir endividada. Você vai achar, vai se convencer que realmente ele te salvou de uma vida difícil. Ele te colocou no inferno, te aprisionou, e ele vai te convencer que a sua vida hoje é muito melhor do que a vida que você teve na infância. Então, você está devendo para ele. Certo? A raiva dele é que não dependo dele para resolver algo. Isso o deixa revoltado. Pois é, o narcisista, ele não suporta saber que você não está presa a ele. Por isso que a melhor coisa que você faz, mesmo antes de se separar de um narcisista, é você se desprender dentro de você. Você tem que quebrar essas algemas dentro de você. O que a gente faz na jornada é isso. A gente quebra as algemas. Depois que você quebra essas algemas, depois que você se liberta, se fortalece, recupera a sua autoestima, se cura dos seus traumas emocionais, aí você vai saber o que você vai fazer. Certo? Não consigo sair disso. Endividamento. Então, você não deve nada, mas as correntes estão aqui, ó. Você não deve nada, mas as algemas estão internas. Quando você começa a perceber alguma coisa, a fazer algum movimento, aí ele te acusa de egoísta. Ele foi egoísta a vida inteira. Ele usou você a vida inteira. Agora, ele vai acusar você de ser egoísta. Quando você tenta se afastar, ele lembra você da dívida que você tem com ele. Aí ele te chama de ingrata, de desleal. Tudo porque você está querendo a liberdade, a libertação. Senhor, é assim mesmo. Ele jogou na minha cara que eu iria voltar a ser escrava da minha filha e do meu genro. Tive depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Exatamente isso. São cadeias que precisam ser quebradas, gente. Espiritualmente fico preocupada. Hoje vejo que Deus não tem isso para nós. Não tem mesmo. Não tem mesmo, tá? Então, você entendeu? Antes eu falei de uma dúvida que deixa você aprisionada, dependente, achando que você precisa da direção dele. Agora eu estou falando de uma dívida fantasiosa que ele te convenceu de que você tem. Se você for uma pessoa, por exemplo, que sofreu uma decepção amorosa, vamos imaginar isso. Você sofreu uma decepção amorosa com alguém, você se decepcionou num relacionamento anterior. Tem fibromialgia, exatamente. Então, se você se decepcionou no relacionamento anterior, ele vai convencer a você de que ele foi a tábua de salvação da sua vida, de que ninguém vai te amar, que a outra pessoa não te valorizou, que ninguém no mundo vai te valorizar e que você tem que dar graças a Deus dele estar com você. E você acaba acreditando nisso. Você acaba acreditando que ninguém mais vai te querer. Você acaba acreditando que se você se libertar dessa pessoa, você vai ficar sozinho. Mesmo que você ficasse sozinho, é melhor sozinho do que atormentada, né, gente? Não é isso? Mas são as algemas que o narcisista coloca na sua cabeça. Você está compreendendo? Certo, gente? Faz sentido para você que está aqui no YouTube? Se faz, deixa seu like aí, certo? Vai deixando o seu joinha, um montão, porque ajuda essa mensagem chegar até outras pessoas, tá bom? Quase morri com isso. Meu esposo fala isso para mim, quase morri com isso, é isso que eu penso. Pois é. Não acredito em nada que ele fala para mim. Seus vídeos têm me ajudado muito. A hora que você realmente, é isso aí,
É isso aí, não acredita em nada. Quando você precisa passar por esse processo de parar de acreditar, certo? Faz muito sentido para mim. Você precisa parar de acreditar, mas para isso você precisa recuperar a tua autoestima. Você precisa recuperar a tua força, você precisa de ajuda. Às vezes a gente não consegue sozinho, gente. Como se trata nessa jornada, Bela, passa para mim uma mensagem no direct, tá? Ou então escreva aí, ó, JRC25, tá? Que você vai receber um vídeo explicando sobre a jornada, tá bom? Clica nesse vídeo que você vai receber informações. Faz um ano que sou a mulher mais feliz do mundo, Aparecido. Glória a Deus, querida. Que maravilha. Keila, a jornada salvou a minha vida. A Keila faz parte da jornada, da comunidade, de tudo, né, Keila? A Keila está sempre aqui junto. Então, a gente precisa se tratar, tá? Se você quer fazer parte desse grupo, onde tem mais de 1.000 mulheres, a gente já está em 3 grupos, né? Você vai conseguir se libertar, tá certo? Você vai receber informação. Se você tiver dúvida, passa uma mensagem no direct para mim, que eu passo um áudio para você e vou te explicando tudo, vou tirando as suas dúvidas. É um processo de terapia intensivo, tá? É um processo terapêutico, não é um curso, é um processo terapêutico, tá bom? Então, gente, vamos falar de mais uma algema? Outra algema, outra prisão, outra algema que o narcisista consegue te prender, que é, você entendeu a questão da decepção amorosa? Ele faz você acreditar que ninguém vai gostar de você, que ele é a única pessoa do mundo que te tolera, né, que te salvou. Quando a sua autoestima é baixa, você acaba acreditando nisso, certo? Mais uma algema, medo do escândalo. Gente, essa algema, eu tive centenas de pacientes que ficavam no relacionamento com medo disso aqui, ó. Medo do escândalo, porque o narcisista ameaça expor você. Alguém já passou por isso aqui? Terminando essa live, vou assistir a de cedo. Maravilha, querida. Alguém passou por isso aqui? Ficar no relacionamento por medo do escândalo? Eu conheci muitas pessoas que tiveram medo da exposição, porque o narcisista ameaçou falar mal de você para todo mundo. Destruir sua reputação. Aí, por medo do escândalo, você fica aprisionada. Você sofre com medo de sair e sofrer, mas você já fica no sofrimento. E quando o narcisista é uma pessoa influente, não é? Medo de ser rejeitada na igreja, olha só. Medo de ser vista como maluca, não é? Quando o narcisista é uma pessoa influente, esse medo aumenta mais. Porque você fica pensando assim, eu nunca vou conseguir convencer as pessoas de que eu estou certa, não é? Porque lá fora, todo mundo gosta dele, ou dela, né? Porque tem mulher narcisista também. Todo mundo confia, tem um nome a zelar, essa pessoa, então ninguém acredita que ele vai fazer essas coisas. E isso é uma algema, isso é uma prisão. Tá? Essa é uma prisão. Você não consegue imaginar que alguém vai acreditar em você, já que essa pessoa tem uma reputação social. Às vezes ela tem um cargo importante, às vezes ela tem poder, ela tem dinheiro, não é? Ele me desvaloriza para toda a família dele. É isso. Se faz de bonzinho, se faz de vítima, né?
e pinta você como uma pessoa cruel. Outra ameaça que ele faz ameaça de que vai te perseguir o resto da vida, que nunca vai te deixar em paz. Se morre de medo. Quantas pessoas morrem de medo de sair desse relacionamento com medo do narcisista te atormentar lá fora? Mas ele já te atormenta aí dentro. Ele confunde a tua mente de uma tal maneira que você cai numa armadilha dessa. Ah, eu tenho medo dele me perseguir, eu tenho medo dele atormentar a minha vida. Mas ele já te atormenta. Perto dele, ele já te atormenta. Pelo menos lá fora, você tem como estar num lugar, ele não saber onde você está, fazer coisa que ele não sabe o que você está fazendo. Dentro de casa, ele sabe tudo que você faz, ele conhece todos os seus passos. Certo? Ô, Andréia, não faça isso, Andréia. Andréia, você precisa vir para esse grupo de mulheres que estão fazendo a jornada, porque você vai se libertar. Viu? Passa no direct uma mensagem para mim, porque você precisa de fazer parte desse grupo, você precisa se libertar. Não pensa isso que você acabou de fazer, escrever aqui, tá? Entenda que a sua vida vale muito, hein? Não faça, ninguém merece isso de você. Ninguém merece que você destrua a sua vida por causa dele. Por misericórdia. Então, gente, vai ameaçar que não vai te deixar em paz. Aí você pensa que o prejuízo é menor ficando naquele tormento do que saindo. Você continua da prisão. Você pensa o seguinte: é melhor ficar do que enfrentar aquilo que vem depois. Isso tudo é porque o narcisista acabou com a tua cabeça. Ele destruiu a sua mente. Outra ameaça que ele faz para muitas pessoas, que vai tirar os filhos de você. Quem tem filho pequeno sofre muito com isso. Que o narcisista ameaça que vai tirar os filhos de você. Você tem medo de perder os filhos até para a justiça, né? Você tem medo de que a justiça não acredite em você? Você aceita ficar numa prisão domiciliar para não perder seus filhos? Estou na luta para tirar o tormento de casa. Aline, você precisa vir fazer parte desse grupo de jornada. Já estarei com vocês, é desesperador. Você precisa vir, viu, Andréia? A informação é tudo. Na jornada, Andréia, você não tem só informação, você tem terapia. A jornada é um processo de terapia. Tem até bônus na jornada, que são cursos sobre narcisismo, cursos sobre o poder da palavra dos pais para ajudar teus filhos, mas o forte da jornada é um processo terapêutico para te tratar, tá bom? Às vezes tem pessoas que falam assim: as informações eu estou tendo aqui na internet, eu posso assistir os vídeos, eu tenho as informações gratuitas aqui. Ótimo, você tem, mas o processo terapêutico não, tá? Um processo terapêutico é algo mais profundo, que você vai fazer todos os dias, 10 minutinhos por dia. Entendeu? Outra prisão. Falamos de várias já. Outra algema que o narcisista usa para te prender é o isolamento. Ele já fez isso. Ele já afastou você da sua família, dos seus amigos, das pessoas que podiam te acolher. Ele já fez você se sentir sozinha. Agora, você não tem uma rede de apoio, isso te atormenta mais. Porque agora você sente que você não tem saída. Não é assim? Então, essa é uma prisão que ele já construiu desde o início. Desde o início do relacionamento, o narcisista já vai te aprisionando de uma maneira que você pensa que ele está com ciúme de você, que ele está te protegendo, que ele não quer te perder. Não, isso são grades. Quando ele vai falando mal das pessoas para você, quando ele vai falando mal da tua família, vai te afastando de todo mundo, ele já está construindo as grades. Estou isolada totalmente, Margarete. Pois é.
Ele já construiu as grades. Agora você precisa se fortalecer para você quebrar essas cadeias. Não entenda a coisa como sem saída, gente. Estou isolada totalmente. Não dê isso como perdido. Lá na jornada, no grupo da jornada, tem muitas pessoas, Margarete, que se sentiam exatamente como você, que já não tinha ninguém, que tinha se isolado de todos. E hoje, essas pessoas recuperaram a vida de volta. Recuperaram a família, recuperaram os amigos, recuperaram o trabalho, o estudo, mudaram a vida dos filhos. Então, tudo isso tem jeito, gente. O narcisista conseguiu convencer você que era o fim da linha, que não tinha mais alternativa, mas tem. Certo? Outra prisão que ele faz, outra algema que o narcisista tem, promessas vazias. Promessas vazias também são algemas invisíveis que o narcisista usa para te manipular e te controlar. Ele vai dizer, foi a última vez que eu fiz. Eu vou mudar. Eu quero ser uma pessoa diferente daqui para frente. Você vai conhecer um outro homem daqui para frente. Me dá uma nova chance. Deixa eu mostrar para você que eu posso te fazer feliz. Isso é uma algema. Porque você fica preso nessa esperança, nessa promessa vazia, e essa promessa não vai chegar nunca. Aí você dá uma oportunidade, ele vai fazer isso que ele te prometeu alguns dias. Certo? Alguns dias. Mas ele não sustenta essa máscara por muito tempo. Aí você vai ficar presa de novo. Isso vai gerar em você falsa esperança, vai gerar em você ilusão. Aí você se aprisiona. Você fica nesse ciclo preso. Nós falamos aqui, gente, de várias algemas. Qual delas você se identifica mais? Tem fibromialgia, exatamente. Então, se você se decepcionou no relacionamento anterior, ele vai convencer a você de que ele foi a tábua de salvação da sua vida, de que ninguém vai te amar, que a outra pessoa não te valorizou, que ninguém no mundo vai te valorizar e que você tem que dar graças a Deus dele estar com você. E você acaba acreditando nisso. Você acaba acreditando que ninguém mais vai te querer.